E hoje é dia de falar do mercado de trabalho com o quadro Sua Carreira. Manter-se atualizado é um dos pré-requisitos para qualquer pessoa que deseja crescer profissionalmente. E pensando no aprimoramento dos seus funcionários, algumas empresas apostaram em universidades corporativas. Nesse local, os cursos são feitos sob medida para capacitar os funcionários e também melhorar o processo de trabalho. Mas se engana quem pensa que essas universidades são voltadas apenas para os operários de fábrica. Como diretora de uma grande empresa, volta e meia Andréia se depara com o mesmo problema no escritório. Era entender os momentos de carreira, as diferenças de cada pessoa e como aplicar essas diferenças no plano de carreira de cada um e traçar planos individuais de desenvolvimento. A solução estava na própria empresa, na sala ao lado, onde funciona a Universidade Corporativa. Andréia frequentou o curso de gestão de pessoas. Extrair o melhor de cada um deles, entender as qualidades, fortalezas de cada um e com base nisso traçar um programa que fosse individualizado, que eu conseguisse desenvolver o que era importante para o crescimento profissional de cada gerente da minha equipe. Como este, há mais de 200 cursos que apostam no desenvolvimento de líderes. Podem frequentar as aulas diretores, gerentes, analistas e vendedores da empresa. Somente este ano passaram por aqui mais de 5.000 funcionários. A maior parte dos cursos é de rápida duração, até 16 horas, e as aulas são dadas dentro do horário de trabalho. Nas turmas, gente muito jovem, outras nem tanto. Isso obriga o professor a adequar o método de ensino conforme a idade. Aos mais velhos, formas tradicionais de ensino. Para os mais novos, o uso da internet é fundamental para tornar a aula mais agradável. Faça com que a universidade também prepare esse funcionário para estar, consequentemente, atingindo as metas e ajudando o desenvolvimento não só dele, mas da empresa também. Foi assim que o Gustavo chegou lá. Gerente de compras de uma das maiores redes de fast food do mundo, ele participa de uma reunião de trabalho. Para tomar decisões aqui, teve que investir na própria formação. Já fiz 7 cursos, em algumas áreas específicas, seja na área de liderança, como também mais técnicas, de excelência operacional e também em media training. Os cursos foram feitos na Universidade da Empresa, que tem prédio próprio. Fundada há quase 2 décadas, ela tem um cardápio bem variado. Oferece 57 cursos que ensinam desde gerenciamento financeiro, gestão de pessoal, até os valores e a cultura da empresa. Um investimento de cerca de 40 milhões de reais em treinamento com retorno certo. Isso é a sustentação do nosso desenvolvimento futuro, ou seja, o número de restaurantes que nós inauguramos ano após ano nos permite a garantia de uma excelência operacional. E para explicar melhor como funciona essa modalidade de ensino corporativo e tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho, a gente recebe a nossa comentarista de carreira e vice-presidente da DMRH, Maíra Bimurad. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Por favor. A gente viu alguns exemplos aí na reportagem, mas qual é a sua definição? O que é ensinado efetivamente nessa universidade corporativa? Eu gosto de pensar que a universidade corporativa é uma evolução de uma área de treinamento e desenvolvimento. A diferença da universidade corporativa para uma área tradicional de treinamento e desenvolvimento é que a universidade corporativa ela tem um foco específico e muitíssimo alinhado com a estratégia da empresa. Então, apesar de oferecer 50 e tantos cursos diferentes, como é o caso da matéria, ela tem sempre o foco em atender a estratégia do negócio. Então, no caso, por exemplo, como é uma rede de fast food e o interesse é expandir, por exemplo, as suas operações, certamente muitos dos cursos oferecidos têm a ver com habilidades e conhecimentos que o público interno precisa ter para essa estratégia de expansão, por exemplo. E o enfoque é muito mais prático do que teórico. Sem dúvida. E isso é o que diferencia uma universidade corporativa de uma universidade tradicional. Numa universidade tradicional, os cursos, ou seja, a grade, ela é pensada a partir de quem? A partir do corpo docente, dos professores, reitor, coordenadores de curso, que vão na pesquisa acadêmica olhar o que tem de mais moderno, o que tem de novo para poder ensinar para os alunos. Quando a gente fala de universidade corporativa, essa demanda é gerada pelo próprio negócio. Então, o presidente da empresa, os diretores da empresa dizem, olha, é para lá que a gente vai. E aí, a universidade corporativa é pensada para preparar toda a equipe e o time para atingir esses objetivos. E o objetivo, efetivamente, é o quê? Aumentar a produtividade? Também. Ou
formar, ou seja, ensinar coisas que a universidade tradicional não forma. Por exemplo, cultura e valores é uma coisa muito específica de cada empresa, cada um tem a sua, né? E até habilidades específicas que uma universidade, por exemplo, um curso de administração pode formar um excelente administrador, mas não necessariamente um administrador para uma rede de fast foods. Então, ele dá essa especificidade de cada negócio e isso é cada vez mais importante para manter competitividade. Qual é a duração desses cursos em geral? Eles variam muito, Doni. Tem cursos que podem durar até 2 anos, dependendo em vários ciclos diferentes. Mas, normalmente, são cursos que duram de 2 semanas a 3 meses, enfim. São mais curtos, né? Não necessariamente são cursos longos. E como a empresa decide qual funcionário vai participar desse curso? É por cargo? É por desempenho? Isso varia muito de empresa para empresa, mas não é entendido como um prêmio. É entendido como parte da formação dele. Então, normalmente não está ligado a desempenho, ou seja, os melhores profissionais é que são treinados. É claro que esses podem ter cursos especiais ou enfim, mais elaborados, mas de verdade, todo mundo que está na empresa e entende que quer formar esse público para assumir novas posições tem que estar na universidade corporativa. E se a gente comparar a universidade corporativa com um centro de treinamento tradicional das empresas, qual que é a diferença? A principal diferença é que o centro de treinamento, eles formam para habilidades e competências e características que aquele time precisa para executar melhor o trabalho de hoje. Então, pode ser desde matemática financeira até usar um Excel, enfim, pode ser uma coisa muito simples, enquanto que na universidade corporativa, normalmente esses cursos têm a ver com gestão, né, como se tornar melhores gestores, melhores líderes e, de novo, em alinhamento com a estratégia do negócio. Então, normalmente na universidade corporativa são cursos mais elaborados do que num centro de treinamento. Maíra, a gente já continua essa conversa. Legal. Conta Corrente está de volta falando sobre a capacitação profissional e como aproveitar melhor os cursos oferecidos na chamada Universidade Corporativa. A Maíra preparou algumas dicas para tirar o maior proveito desses cursos. Olha só. Tenha em mente os aspectos necessários a desenvolver, quais os pontos técnicos, gerenciais e comportamentais. E fique atento quando esses assuntos forem tratados no curso. Depois da sala de aula, não deixe de colocar os ensinamentos em prática. Isso será cobrado pelo seu gestor. Outro fator importante é compartilhar com seus colegas de equipe o conhecimento aprendido em sala. Seja o multiplicador das técnicas ensinadas. Faça ainda valer a pena o investimento. O aprendizado pode servir como uma porta de entrada para futuras promoções. Maíra, qual é a moral da história? A moral da história, Doni, é que ali não é passeio. A empresa está fazendo um investimento naquele profissional e saber aproveitar essa oportunidade não só como uma oportunidade de conhecer novos conteúdos, novos conceitos, mas uma oportunidade de novo, se tornar um multiplicador daquele conhecimento e entender como é que ele pode amanhã fazer melhor o trabalho dele, tirar ele mesmo as lições daquele dia, é o que fazem a diferença. Então não é uma postura passiva. Eu sento lá quando eu estava na escola e ficava ouvindo o professor falar. É uma postura muito mais ativa como profissional num exercício de aprendizagem. Maíra, existe hoje um certo desalinhamento entre o que o jovem, o profissional espera encontrar no mercado de trabalho, nas empresas e o que ele encontra de fato? E, por outro lado, existe também um desalinhamento entre o que a empresa espera encontrar no candidato e o que encontra de fato? Certamente. Isso é um problema recorrente em todas as organizações com quem a gente trabalha. O que eu gosto de entender, Doni, isso como uma falta de conhecimento mesmo dessa transição. Então, você imagina que vou dar 2 exemplos aqui para ilustrar. Você imagina que você é um estudante, está lá na universidade e nunca trabalhou. O que você tem que fazer para ser promovido? Sendo que na escola ser promovido é passar de ano, né? Você tem que tirar a média, ok? E se comportar, não faltar muito na aula, e se comportar é só não fazer muita bagunça que você passa de ano. Transpõe isso para o mundo das organizações. Como que você faz para ser promovido? Fazer a média e não faltar não vai te levar até lá, não vai garantir a sua promoção. É muito mais do que isso, você tem que fazer acima da média, se relacionar bem com as pessoas, construir uma rede de contatos importante, enfim, a transição não é tão óbvia, né? E outro dado que é importante, na escola você é promovido todo ano, você passa de ano todo ano. Sim. No trabalho não necessariamente, vai depender do seu desempenho, do seu comportamento, de uma série de coisas. Então eu acho que essa transição do mundo de estudante para o mundo profissional, ela não é bem feita, ela não é cuidada. Então os gestores das empresas esperam jovens que venham sabendo isso. E jovens esperam gestores que os ensinem isso.
que era o papel do professor na universidade. Então, falta muito cuidado nessa passagem. Uma vez que isso é feito de uma maneira mais explicada para esse jovem e até para esse gestor, a coisa flui um pouco melhor. E é para fechar esse gap, esse buraco que entra o papel educacional das empresas? Também, né? Muitos jovens passam em programas de trainees ou não, né, por uma carga imensa de treinamentos para entender como que a banda toca no mundo corporativo, que é diferente de como a banda toca no mundo acadêmico dentro da universidade. Mas não é só para isso, Doni. É sim uma forma de manter os profissionais competitivos. Então, se a gente vive a sociedade do conhecimento, onde o que diferencia uma empresa da outra é a qualidade do seu capital intelectual, é a qualidade dos seus profissionais, educação dentro da empresa não é um acessório, é parte do negócio, é importante para levar aquela empresa onde ela quer chegar. Maíra, em 1999, 10 empresas no Brasil investiam em uma universidade corporativa de fato. No ano passado, esse número saltou para 500 empresas, um salto impressionante. Por enquanto, ainda é uma aposta ou esse investimento, esse custo, de fato, dá resultado, dá retorno para a empresa? Tem realidades diferentes. Você pega um caso, por exemplo, como a Petrobras, que está numa indústria extremamente específica, né, que é uma indústria petroquímica, e que precisa formar gente dentro de casa, porque não existem cursos suficientes no mercado para formar o contingente de pessoas que ela precisa. Então, certamente, no caso da Petrobras, esse investimento está pago, não tenho dúvida nenhuma. Quando a gente pensa em outras realidades, em realidades mais comuns, menos específicas, bens de consumo, por exemplo, eu acho que ainda está se entendendo como que isso está acontecendo. Por quê? Porque é possível adquirir no mercado profissionais já com essa formação, seja do concorrente, seja saído da universidade. Agora, a Petrobras, por exemplo, vai tirar profissionais da onde? Ela fica numa situação complicada. Então, a única saída que ela tem é formar. E aí não é só uma questão de pagar o investimento, é estritamente necessário para a sobrevivência dela como empresa. Sem dúvida. O retrato da melhora do mercado de trabalho nos últimos anos. Disso que a gente vai falar agora. Uma pesquisa do IBGE mostrou que o salário médio pago pelas empresas brasileiras aumentou mais de 16% entre 2010 e 2011. Em 2011, as empresas brasileiras pagaram 660 bilhões de reais de remuneração aos trabalhadores, um aumento de 16,6% na comparação com o ano anterior e 38,8% em relação a 2009. Esse aumento reflete o avanço nas contratações nos últimos anos, já que o salário médio pago aos trabalhadores se manteve constante em pouco menos de 3 salários mínimos. Entre 2008 e 2011, mais da metade dos empregos foram criados por companhias chamadas de alto crescimento. Isso é, empresas que aumentam bastante o número de funcionários entre um ano e outro. Detalhe, essas empresas equivalem a apenas 1,5% do total. Vamos voltar a conversar com a Maíra? Maíra, para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, que é grande parte do empresário brasileiro, na verdade, como fazer essa educação corporativa, sendo que ele não tem capital nem tamanho suficiente para montar uma universidade? Qual é a saída para treinar e preparar os funcionários? Um grande diferencial da universidade corporativa em relação à universidade tradicional é que muitas das aulas são dadas pelos próprios funcionários, gerentes e pessoas que têm essa experiência e passam, então, para aqueles que ainda não têm. Então, se você pensar nessa lógica, ela pode facilmente ser aplicada num pequeno negócio. Isso dá para replicar. Dá para replicar. Então, universidade corporativa parece muito glamuroso, mas nada mais é do que uma pessoa que sabe ensinando para um monte de gente que não sabe, né? Então, se a gente pensar nisso, pode ser feito em qualquer lugar, pode ser feito, a gente faz, por exemplo, em parque. A gente vai num parque e dá aula e fala sobre um tema, gente mais experiente para gente menos experiente. Então, isso é facilmente replicável com um custo praticamente zero ou baixíssimo de aplicação. E quais outras alternativas existem para as grandes empresas e para os funcionários que querem se preparar também sem ser o da universidade corporativa? Que outros métodos de ensino as empresas usam hoje em dia? Então, as empresas usam bastante o que a gente chama, a gente já falou aqui um pouco sobre isso, do coaching e do mentoring, que é um jeito mais individualizado de educação, que é ajudar, enfim, a refletir sobre carreira, entender melhor sobre o negócio. Então, isso tem crescido bastante também no mercado e, tradicionalmente, busca-se fora, então, conteúdos na universidade através de MBAs ou especializações, pós-graduações. Agora, não tem muito como sair disso, Doni, porque é isso ou é
prática, né? Então, algumas empresas investem, por exemplo, em rotações dentro das empresas. Um profissional que fez a carreira inteira em logística vai trabalhar um pouco em vendas para entender como que é o lado de lá, né? De quem está vendendo o que ele produz ou entrega. Então, isso também é uma prática comum. Projetos, por exemplo, é um outro jeito de educar através do trabalho, que não tem a ver com sala de aula, mas te dá uma expertise, um conhecimento de uma área que necessariamente você não tenha. Essa rotação, mais ou menos, é o que acontece no programa de trainee, só que no começo da carreira, né? Perfeito. Várias empresas adotam isso em outros momentos da carreira. Porque, de verdade, quando você pensa em formar liderança, como é que você vai formar um presidente, um CEO, se ele teve uma carreira exclusivamente em marketing, por exemplo, se ele nunca passou por finanças, se ele nunca passou por operações? É difícil gerir uma empresa se você tem expertise só numa única área dela. Então, é natural que executivos façam em algum momento da carreira essa rotação, mesmo tendo feito no programa de trainee, por exemplo. E o que o jovem profissional pode fazer, então, para estar mais preparado e evitar esse gap, esse susto, esse desalinhamento de expectativa a hora que ele chega e se depara com seu emprego? Eu acho que a melhor saída é aproveitar o tempo da universidade para ter experiências fora da sala de aula, tá? Claro que a melhor opção é sempre o estágio, porque o estágio é um laboratório da vida real, da vida do trabalho no mundo real. Mas se não for possível, tem universidades que são integrais, gente que não consegue fazer isso, aproveitar a própria estrutura da universidade. Empresas juniores, trabalho voluntário, instituições em ONGs, por exemplo, que oferecem trabalhos fascinantes para jovens que querem ter formações dentro e fora do Brasil. Enfim, tem muita oportunidade para trabalhar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Claro, e acho que também o foco no conhecimento, né? Quando estudante de jornalismo me pergunta o que eu posso fazer para me preparar para telejornalismo, eu falo, investe no conhecimento, porque a técnica você pega no dia a dia, no trabalho, na empresa. Agora, é o conteúdo que você precisa ter lá bem calibrado a hora que você chega, né? Perfeito, é o conteúdo e a articulação do conteúdo. Não pode estar tudo cada um numa gavetinha separada, eles têm que conversar entre si, né? Exatamente. Na semana passada, a gente falou sobre como aproveitar as oportunidades de trabalho nessa época com as vagas temporárias. E foi justamente sobre isso que chegou uma pergunta na nossa central de atendimento ao telespectador. Essa dúvida que você vê aí na tela é da Juliana Souza, que diz o seguinte: meu filho começou a faculdade de economia e quer trabalhar em uma loja no período do Natal. Esse tipo de trabalho temporário na área de vendas tem algum impacto no currículo ou é perda de tempo? O que você diz, Maíra, para a Juliana? Duas coisas que eu diria para ela. A primeira é que toda experiência de trabalho, quando você não tem nenhuma, vale. Certo? A segunda é que a habilidade em vendas é uma habilidade extremamente importante. Eu brinco que todo executivo, no fundo, é um vendedor. É um vendedor dos seus projetos, é um vendedor das suas ideias. Então, saber vender, se vender e vender conceitos e vender ideias, é parte integrante do papel de qualquer profissional, seja ele do presidente ao, de fato, vendedor da empresa. E a outra coisa que eu acho que é importante nesse tipo de experiência para o público tão jovem é ganhar responsabilidade, entender que as coisas têm ter compromisso, hora para chegar, um resultado para entregar, trabalhar em time para fazer a coisa acontecer. Então, mesmo que tecnicamente um trabalho como vendedor no Natal não enriqueça o currículo de um economista, enriquece o de um jovem profissional que não tem nada de história para contar ainda. E contar que ele topou esse desafio, encarou as muitas horas de trabalho dentro de um shopping, teve essa responsabilidade, com certeza é uma história bacana para contar para o entrevistador. E não é só estudante que procura esse tipo de trabalho. Tem muita gente nessa época do ano que procura esse trabalho temporário. Que dica você dá para que a pessoa possa maximizar a chance de continuar nele, se quiser, depois que passar o período de Natal? Eu falo que todo mundo que chegou em algum lugar interessante na vida chegou trabalhando bastante, chegou fazendo o a mais e não fazendo o que é pedido. Então, esse é um jeito de maximizar essa chance, aproveitar ao máximo essa oportunidade para ir além do que te pedem e além do seu escopo, tentando ajudar o máximo possível para o resultado da onde você está inserido. Então, acho que esse é um jeito de fazer a coisa acontecer. E independente de querer ou não ficar no trabalho temporário, depois que ele termina, eu acho que tem uma coisa de, a cada momento, a cada experiência que você tem, atendendo um cliente, por exemplo, ou fazendo uma venda, pensar e refletir. O que eu aprendi aqui que eu posso levar para a minha vida profissional no futuro? Essa reflexão faz muita diferença lá na frente. Olha, você aí em casa, se tiver algum comentário, uma sugestão de assuntos, uma dúvida como essas que a gente viu aqui, pode mandar também. A Maíra responde sobre carreira, a Sofia também, às segundas-feiras, mas não precisa ser só sobre mercado de trabalho, não. Se quiser, pode mandar sobre empreendedorismo, investimentos, aplicações. Fale com a gente. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento no número 4002-2884. O custo é de uma ligação local. Ou você também pode falar com conta corrente pela internet. No endereço falecoaglobonews.com.br. Só fazer um cadastro rapidinho lá
e deixar seu recado, mandar sua pergunta para cá.